Segurança pública é com certeza um dos assuntos que mais mexe com a população, sem exceção. Estamos todos passando por momentos de medo, de insegurança. Cada vez mais nós nos trancamos em nossas casas e viramos verdadeiros reféns da bandidagem. Você já percebeu que quando saímos na rua, a nossa maior preocupação é com o que e como vamos fazer para nos proteger da violência? Procuramos não usar roupas ou objetos que possam chamar a atenção dos criminosos. Passar, de repente, por pontos estratégicos. Cercamos os nossos filhos de cuidados, de proibições, sempre com o objetivo de evitar o pior. Andamos nas ruas com medo? Isso sem falar que enchemos nossas casas de equipamentos de segurança. A gente não confia em mais ninguém. E, na maioria das vezes, temos o impulso de culpar o quê? Os policiais pelo aumento da violência. Pelas atitudes cada vez mais frias dos criminosos. Mas será que são eles os verdadeiros responsáveis? A produção do Balanço Geral vem recebendo há alguns meses muitas denúncias de policiais civis sobre as condições de trabalho no combate ao crime. A superlotação, o acúmulo de função e a falta de valorização do profissional, num primeiro momento, parecem ser problemas que só afetam os profissionais da categoria. Mas se pararmos para pensar, são eles que, sem estrutura nenhuma, devem combater a violência, investigar os crimes e conter os bandidos. Só que na situação em que eles têm trabalhado, fica quase impossível executar as funções com efetividade. Por isso, a nossa produção preparou uma reportagem especial para mostrar as reais condições das delegacias que refletem diretamente dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Thaís Santana fala sobre a precariedade da Polícia Civil do Paraná. Veja. Cadeias superlotadas. Para dormir, senhor, é a pior situação que nós estamos passando aqui no momento, entendeu? É 40 pessoas, todo mundo um grudado em cima do outro. 43 detentos em uma cela com capacidade máxima para 12 presos. A realidade caótica foi o principal motivo de uma rebelião, a mais recente, que terminou com celas danificadas e 2 presos mortos no 8º distrito da capital paranaense. Barras de ferro das grades usadas como armas. Esses são produtos que foram retirados de dentro da cadeia do 8º distrito após a rebelião, após a contenção da rebelião e a retirada dos 2 corpos, dos que foram levados a óbito, dos presos levados a óbito durante a rebelião. Esses produtos foram retirados do interior da carceragem. Presos demais, policiais de menos, uma realidade preocupante, uma bomba relógio sempre prestes a explodir na maioria das delegacias do Paraná. Veja outro flagrante. Em Campina Grande do Sul, o problema é percebido logo na entrada. As imagens feitas pelo celular de um morador local evidenciam o perigo. Ao lado do balcão de atendimento, presas acomodadas em um ambiente improvisado, isolado apenas por uma porta de vidro. E este não é o único problema. No outro vídeo feito pelo presidente do Sinclapol, o risco é ainda mais evidente. População e policiais cada vez mais vulneráveis. E aqui, numa cela feminina, onde só existem mulheres, numa pequena cela, que não tem nem 2 metros de largura, tem 8 senhoras sem sanitário. E ao lado aqui tem uma cela de 1 por 1, a cela de 1 por 1, onde tem 2 homens aqui, que também sem sanitário. Todos eles, quando precisam usar o sanitário, são retirados para usar o mesmo sanitário que o cidadão que vem à delegacia para ser atendido tem que usar, bem como todos os policiais que trabalham nessa delegacia. A falta de estrutura por pouco não custou a vida de um policial. Uma visita acho que era dia de visita, a visita chegou um pouco antes, pediu para usar o banheiro. Fechou a porta, plantou uma pistola no vaso, atrás do vaso, combinado já com o preso. Dali a pouco o preso, precisa do banheiro, tiraram, levaram para o banheiro. O preso sabia onde é que a pistola estava escondida e saiu de lá atirando.
E nós tivemos, inclusive, na época, um policial baleado. O Paraná é o estado com a maior população carcerária do país. São 10 mil presos lotados em 178 carceragens, com menos de 4.500 vagas. Só no primeiro semestre deste ano, 1.000 criminosos fugiram desses espaços. Um prejuízo duplo, principalmente para policiais civis e para a sociedade, que ficam cada vez mais à mercê dos criminosos. Um último estudo, divulgado pelo Tribunal de Contas no ano passado, traz cálculos que impressionam. Cada preso custa, em média, R$34 mil por ano aos cofres públicos. Enquanto que um trabalhador que vive com apenas um salário não ganha nem a metade disso. Por ano, recebe aproximadamente R$11 mil. Com a falta de vagas nas unidades prisionais, detentos temporários ou já condenados ficam sob custódia de policiais civis, já sobrecarregados por muitas funções. Com a superlotação, dificilmente o preso tem chances de ressocialização. Tanto que a maioria, depois de cumprir pena, volta a delinquir e retorna para a cadeia. É importante que os presos fiquem presos, mas é importante também que eles se ressocializem. Do jeito que se encontra os presos nas nossas cadeias públicas, ninguém está sendo ressocializado. Eles saem piores do que entram, de quando entram. E aí não adianta, nós estamos enxugando gelo. O delegado corre atrás, os investigadores investigam, corre atrás, prende. O juiz muitas vezes tem que fazer o máximo para soltar, para não deixar preso, porque não tem onde colocar. Constantemente, dia após dias, há rebeliões em várias unidades penais, em várias delegacias onde os presos estão cumprindo suas penas, muitas vezes. Então, é grande. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira, porque é a realidade. E o que dizer das mais de 200 cidades do estado que não tem um policial civil sequer? Ou outras em que um só delegado responde por várias delegacias. Investigadores sobrecarregados a desempenhar funções que não lhe cabem. Muitos não têm descanso e colocam a vida em risco, mesmo com poucas condições de trabalho. Hoje tem investigadores que estão cuidando na guarda de presos, quando deveriam estar nas ruas investigando crimes e prendendo os autores desses crimes. O risco é muito grande. Primeiro, que não tem um treinamento para isso, não está preparado para fazer a guarda de presos. Sem falar mais doenças contagiosas, que as cadeias são superlotadas no Paraná. E isso pode acontecer, né, de algum policial se contagiar com alguma doença e até a sua família. Ele sai dali, ele vai para sua casa. De acordo com o Tribunal de Contas, a necessidade de executar um trabalho que não é do policial prejudica o cumprimento legal das obrigações da Polícia Civil. Enquanto investigadores, escrivães e delegados em desvio de função se ocupam da custódia e remoção de presos de delegacias e cadeias superlotadas, contrariando a legislação de execução penal, deixam em segundo plano a investigação de crimes e a conclusão de inquéritos. Isso sem falar em uma das graves consequências que há muito tempo tem sido manchete rotineira nos telejornais. Nós sabemos que todos os lugares, toda pessoa que está presa, mesmo que temporariamente por 5 dias, ele é um potencial violento, porque ele necessita de fugir, ele precisa, na maioria dele, se ele ter uma oportunidade, ele vai fugir. Então lá não é lugar de preso nenhum. Desde setembro deste ano, a carceragem da delegacia de Almirante Tamandaré está fechada por decisão da Justiça. E sob pena de multa diária de R$5 mil ao diretor do DEPEN, caso a decisão fosse descumprida. Exigia ainda a retirada das grades da carceragem e a imediata transferência dos 36 presos que estavam no local. E mais, proibia o delegado da cidade de receber novos presos. E, infelizmente, diante da situação caótica, da superlotação da maioria das delegacias, não é o que tem acontecido. Só agora, onde acabamos de chegar, pelo menos 3 presos estão aqui, detidos, na delegacia de Almirante Tamandaré. E outro detalhe,
Informações extraoficiais dão conta de que não são só esses 3 que acabaram de chegar, que estão aqui na carceragem, onde já foi proibido desde setembro a utilização para abrigar presos. Testemunhas disseram que no local, pelo menos 8 pessoas estão detidas, uma delas há 28 dias. Existe então uma saída para o caos nas cadeias do estado? Segundo o Ministério Público, o Paraná é o único estado do sul do país que ainda mantém presos em delegacias. Não à toa, o MP conta com mais de 60 ações neste sentido em várias cidades, para tentar fazer com que o Executivo Estadual transfira os presos das delegacias para o sistema penitenciário e melhore a estrutura dos prédios. A contrapartida do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, além do uso de tornozeleiras eletrônicas, prevê a construção e ampliação de 14 obras de unidades prisionais no Estado, o que abriria cerca de 7.000 novas vagas com essas novas unidades prisionais. Mas ninguém fala em prazos. Nós precisamos de um cronograma. Quando isso vai se realizar? A partir de quando serão dadas início às obras? Porque são obras de construção e são obras de reformas e ampliações. Dentre as 14 obras previstas, né, algumas são construções, algumas são reformas e ampliações. E apenas uma está sendo... Só tem uma que está sendo construída, que é de Campo Mourão. Né? E nós precisamos sair do discurso. E entre os representantes da categoria, a resposta é unânime. Construindo presídios, a polícia vai ser retirada os presos das delegacias e a polícia vai poder investigar. Investigando, aí você contém a violência. Por quê? Bandido só tem certeza, só não vai praticar delito se ele tem certeza que a polícia está fazendo investigação. A Polícia Civil não pode continuar segurando esse problema, resolvendo esse problema, que não é nosso. É um problema do Departamento Penitenciário. Né? É do Departamento Penitenciário. Se tiver que haver superlotação, que seja em cadeia, não em delegacia. Enquanto a solução não vem, policiais civis se arriscam, se desdobram em atividades que não são de sua responsabilidade, tudo em nome de uma segurança que muitas vezes lhe é negada. Cobra-se muito de um policial. Tanto ele civil, militar, federal, enfim, agentes federais, cobra-se muito. E não se dá a estrutura para que se trabalhe adequadamente. Então, nós, no sentido de trabalharmos, nos sentimos muito inseguros. Não sentimos segurança nenhuma do Estado para conosco.